Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Estamos aqui mais uma vez no Preparação Trabalhista. Se você se interessa pelo meu conteúdo, clique para se inscrever e aperte o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades do nosso canal. Lembrando que temos aqui a aba Comunidade, que quem estiver inscrito no canal vai receber todos os updates que eu mandar. Recentemente eu mandei um livro gratuito, Discriminação, que serve para estudos de auditor do trabalho, estudos de TRT e estudos para juiz do trabalho, uma edição do Ministério do Trabalho, com a entrada em vigor da MP 870 e do decreto 9679, recentemente tornados públicos pelo presidente Bolsonaro. A estrutura do Ministério do Trabalho, ela foi extinta, e eu estou usando a palavra extinta porque convencionou-se falar isso, mas eu prefiro falar que ele foi fundido. Hoje o Ministério do Trabalho foi dividido majoritariamente para dentro do Ministério da Economia, uma pequena parcela para dentro do Ministério da Justiça e uma menor parcela ainda para dentro do Ministério da Cidadania. A fiscalização do trabalho ela foi totalmente preservada dentro do Ministério da Economia. Então, a partir de ontem, 2/1, todos os auditores do trabalho estão vinculados ao Ministério da Economia, não mais ao Ministério do Trabalho. Para dentro do Ministério da Economia foi a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que segundo esse decreto 9679 passa a ser uma subsecretaria. Então as nossas competências estão preservadas, a nossa estrutura está preservada, agora dentro do Ministério da Economia. Para quem tiver curiosidade, e eu não falo curiosidade no sentido de especulações, até porque essas perguntas, elas muitas vezes não têm resposta, e elas vão para um caminho político que muitas vezes o professor e o aluno não têm condição de julgar. Muitas vezes quem está dentro do cenário, os políticos, não sabem exatamente o que vai acontecer, que dirá nós que somos meros espectadores nessa realidade. Então, se eles próprios às vezes não sabem o que vai acontecer, que dirá nós? Então essas especulações elas às vezes não têm muito sentido. Mas quem tiver curiosidade, quiser ver a MP 870, quiser ver o decreto 9679, veja aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu vou colocar o link para eventualmente alguém que queira conhecer qual vai ser a nova estrutura. A grande novidade, a grande expectativa que a gente tinha era sobre como iria ficar. E isso a gente já consegue ver hoje de maneira muito clara. Isso não quer dizer que a atuação ela não vai ser modificada. Ela deve ser modificada. Ela deve se adaptar a um novo perfil que o governo vai trazer. Mas isso vai bem além do que estavam dizendo quando o Bolsonaro foi eleito. O que disseram que ocorreria quando o Bolsonaro foi eleito é que não haveria mais fiscalização, não haveria mais serviço público, enfim, teorias catastróficas que felizmente nenhuma delas se concretizou. A fiscalização do trabalho, ela representa bilhões de reais em fiscalização de FGTS, estima-se em 80 bilhões de reais por ano. Isso é muito relevante para um governo que quer recursos e que precisa ajustar as contas públicas. Pense sempre nisso quando vier aquela teoria conspiratória de que vai deixar de existir fiscalização trabalhista. Isso nunca aconteceu e vou até mais além numa futurologia. Se a gente consegue, enquanto fiscalização trabalhista, sobreviver a um governo Bolsonaro, e sobrevivemos a dois governos FHCs, sobrevivemos ao governo Temer, que dirá nos próximos governos que virão, que é natural da democracia haver essa alternância de poder e haver a mudança de regime, a mudança de visão de mundo. Para você que espera o concurso de AFT, qual é a minha sugestão? Foque no concurso de AFT como sendo uma possibilidade para a partir de 2020. Não ache com ilusões que o concurso virá no curto prazo, porque provavelmente não virá. Junto conosco tem Receita Federal, tem a AGU, Polícia Federal, sempre querendo cargos, eles que estão na segurança pública. Então, com o início de um novo governo,
todos aqueles processos que ao final de 2018 foram arquivados, eles devem voltar a ser propostos. O que não quer dizer que vai haver concurso para todos os cargos. Hoje, dia 3 de janeiro, a gente tem 1.300, eu posso depois postar a quantidade de cargos vagos, mas é mais ou menos 1.300 cargos de auditor vagos. Receita Federal deve ter outros tantos, a AGU outros tantos, e a AGU, quando eu falo AGU, eu falo AGU, PFN, Procuradoria-Geral Federal e Procuradoria do Banco Central, todas elas com inúmeros cargos vagos, o que não quer dizer que vá existir concurso para toda essa galera. Provavelmente, 2019 vai ser um ano, para a nossa área, um ano magro. O que não quer dizer que você não deve estudar. Eu coloquei no meu Twitter e depois pus no Instagram a mesma mensagem que com bons concursos no plano federal, bons concursos estaduais e municipais continuarão a ocorrer. Basta que o aluno esteja antenado para saber fazer a transição da área trabalhista para a área de controle, da área eventualmente que envolva o poder judiciário para uma área mais relativa ao poder legislativo. Por quê? Porque todos os anos inúmeras pessoas tomam posse, se aposentam, morrem, exoneram-se e abrem vagas e abrem cargos no serviço público como um todo. Então, o nosso concurso já vai para 6 anos sem uma seleção. Receita Federal foi 2014, a AGU foi 2013. Então, os cargos do executivo, eles estão levando muito mais tempo para repor os seus quadros. O que é que isso quer dizer? Aquele aluno que tem interesse no cargo de auditor do trabalho ou de algum cargo relativo à área trabalhista que eventualmente não venha a ser contemplado em 2019, abro aqui um parêntese para dizer que início de governo geralmente é um pouco mais complicado aprovar provimento de cargos públicos. Então, possivelmente, seja a área trabalhista ou não, posses em cargos públicos devem ficar para 2020 em diante. Então, o aluno que olha 2019 como sendo um ano perdido, ele faz, na minha opinião, uma péssima decisão. Se o aluno olha 2019 como sendo um ano no qual ele pode acumular conteúdo para, prestando provas que tenham a ver com seus planos A e B, esperar por 2020 naquele cargo que ele realmente sonha, ele vai estar fazendo uma boa decisão. Se você não tem opção que não o serviço público, assim como eu, quando saí da faculdade, queria ser servidor público, não havia outra saída, pelo menos a meu ver, para o serviço público, restringe-se então as suas opções, faça boas escolhas e, em primeiro lugar, evite a boataria. Em segundo lugar, foque em cumprir metas realistas e sempre vá por partes. Vá caminhando conforme as suas condições e mirando naquilo que você realmente pode fazer e com metas concretas esperar aquilo que realmente pode acontecer. 2019, repito, não deve ser o ano para o concurso de AFT, mas de 2020 em diante podemos ter alguma novidade. Espero estar equivocado, espero que o nosso concurso ocorra o quanto antes, porque a gente precisa de muitas pessoas, mas, sendo muito franco e sincero, não acho que deva ser esse o cenário para nosso ano que acaba de se iniciar. Essa é a minha mensagem, deixa aqui embaixo seus comentários, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Um abraço.